Boa tarde, vocês estão me vendo? Ai, que bom. O Fred avisou aqui que entrou. Eu fico realmente perdida aqui com essa novidade, mas uma hora a gente acerta, né? Boa tarde a todos. Olá, que coisa boa a gente está podendo, mesmo distante, estarmos juntos, né? Agradeço a presença de todos e hoje, né, em especial nessa Semana Santa, nós trazemos então para o nosso estudo o ponto ressurreição. E eu quero pedir a companhia de vocês para a gente poder desenrolar esse estudo, né? É uma proposta, é um olhar, e eu gostaria que vocês fossem juntos. Para começar, eu queria fazer uma afirmação, fazer um comentário, e a partir daí a gente desenvolve o nosso estudo, tá? Então, a afirmação é: a crucificação não estabeleceu a expiação. Vamos guardar essa frase. A crucificação não estabeleceu a expiação. E eu gostaria que vocês guardassem, porque ao final, cada um de vocês vai fazer uma reflexão a respeito disso, ok? Se assim fosse, né, se essa frase fosse correta, né, se a crucificação tivesse realmente estabelecido a expiação, nós poderíamos questionar o seguinte: será que era da vontade de Deus sacrificar um filho seu, bom, justo, amoroso, através desse sofrimento todo? Será? Será possível isso? Outra coisa, será que se esse sacrifício de Jesus representasse a salvação tal qual o senso comum costuma interpretar, vamos dizer assim, e nós fizéssemos tivéssemos assim ao seu bel prazer, fazendo as coisas ao nosso bel prazer, sabendo que Jesus já fez o sacrifício, a gente está com o nosso garantido, não é isso? Vamos partir? Será? Será? Eu acho que é um pouco assim imaturo, infantil, né? Pensar dessa forma. Então, sendo assim, a gente tem que buscar um pouco mais profundamente o que aconteceu, né? Para que aconteceu, né? Para que então que Jesus precisou passar pelo que ele passou? Acho que é uma boa pergunta para nós começarmos então a buscar respostas, né? Uma boa pergunta para a Páscoa essa. Bom, vocês sabem que eu gosto mais de perguntas do que respostas, né? Quem já me ouviu falar agora sabe que eu lanço assim as questões, né? Mas eu acho que as perguntas, a gente fica buscando para buscar a resposta. As perguntas são boas, porque intimamente aquela pergunta fica na nossa cabeça, né? E há uma necessidade da mente de querer, como é que se diz, uma resposta. Então, assim, como nós estamos na Páscoa, esse assunto tem esse viés, eu gostaria de começar falando um pouco da origem da Páscoa. Eu fui buscar assim algumas informações e encontrei assim no estudo do Haroldo Dutra, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque esse rapaz ele é muito estudioso, ele vai profundamente. Eu chego a dizer que esse mergulho no conhecimento que ele faz, ele o transforma até um historiador, né? E ele então, na fala dele, ele explica que a Páscoa é uma tradição judaica e que ela vem trazendo o que? A memória da libertação do povo hebreu do Egito, né? E aí ele fala um pouco da tradição, dessa festa, porque não deixa de ser uma festa, uma celebração, né, da libertação. Então ele conta o seguinte, que uma semana antes
da Páscoa dos judeus, eles então compram, né, ou adquirem um cordeiro. E esse cordeiro convive com eles no lar, como se fosse um pet, né? Passa aquela semana, eles tratam do bichinho, dão nome ao bichinho, convivem com o bichinho, para no dia então da Páscoa eles fazerem o sacrifício desse cordeiro, né? E ele diz, o Haroldo, que essa tradição é para buscar uma experiência espiritual profunda, emocional, né? Nessa lembrança. Por que essa tradição desse sacrifício ao cordeiro? Porque eu não sei se vocês lembram, né? A história da saída do povo hebreu do Egito, ela foi encaminhada, negociada, né, por Moisés com algumas, vamos dizer assim, algumas profecias de maldições, né, de pragas. E a última delas, então, que configurou a palavra do faraó em libertar o seu povo, é que se ele não permitisse em um determinado dia, né, na verdade numa noite, passaria ali uma maldição de levar, ceifar, né, todos os primogênitos viventes no Egito. E lógico está que o povo hebreu estava lá no Egito e sabia o seguinte, ia passar, né? Esse negócio ia passar. Mas Moisés falou, não, eu recebi instruções que nós vamos justamente pegar um cordeiro, vamos levar para casa nesse dia, vamos sacrificá-los e marcar a casa de cada família com sangue. Por isso, mantém essa tradição desse cordeiro também ser sacrificado no dia da Páscoa. E isso é importante saber que acontecia na época de Jesus, né? Na Páscoa dos judeus, eles faziam exatamente isso que o Haroldo nos conta, que faz parte da celebração da Páscoa deles, né? Então, essa é uma descrição do sentido da Páscoa e dessa característica interessante da prática judaica, né? Mas, Ana, isso aí você está falando do povo judeu. E a Páscoa cristã? A Páscoa cristã, né? Qual é o significado? Então, vamos pegar a palavra Páscoa, eu gosto muito de fazer isso, e ver a sua etimologia, para saber o significado da palavra Páscoa. E o significado da palavra Páscoa é passagem, tá? Então, realmente, o povo hebreu fez a passagem de uma circunstância de escravidão para uma passagem de uma circunstância de libertação, né? E na Páscoa cristã, vamos olhar então para a palavra ressurreição. Ressurreição significa retornar da morte à vida. É interessante, né? Porque quando alguém falece, quando a gente perde um ente e tal, a gente fala assim, fez a passagem. Aí a gente fala da vida para a morte. E nesse caso da ressurreição, né? É da morte para a vida. E é também um erguer-se de novo. Também tem esse significado, erguer-se de novo. Agora, eu queria fazer uma costura aqui da Páscoa cristã, que tem a ver com essa renovação, esse nascer para a vida, e a Páscoa hebraica. E eu encontrei, então, na Bíblia, em João 1:29, uma passagem de quando Jesus estava andando e se aproximou do rio onde João Batista batizava, né? E que ele foi chegando, João Batista o reconheceu e disse o seguinte: viu João a Jesus que vinha para ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Interessante, né? Também entra aí a nomenclatura, né? Ou o clamar do Cordeiro. Eu vou deixar isso aí em suspenso, tá? Mas é uma coisa para se pensar. Mais adiante, quem sabe a gente retorna a isso, tá? Bom, vou me utilizar mais uma vez do nosso livrinho, que para mim é, entre outros, claro, mas é um alimento espiritual, que é o Pão Nosso, palavras do nosso querido Emmanuel, que foram materializadas através do mais querido também, o tão querido quanto, Chico Xavier. Eu encontrei na lição 168, que se chama De Madrugada, assim, tudo a ver com o que a gente está falando, tá? Vou falar pedacinho por pedacinho, pra vocês verem que bacana que é. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Isso está em João 21, versículo 1. E aí Emmanuel começa a contar essa história. Não devemos esquecer as circunstâncias em que Maria Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio das perturbações e desalentos da pequena comunidade, que comunidade era aquela? A comunidade que ela fazia parte, que eram das pessoas íntimas de Jesus, né? Dos apóstolos, de todos aqueles amigos chegados, sua mãe e tal, né? Todos em desalentos. A grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Quer dizer, era uma mulher de grande força espiritual, né? Apesar de toda a conjuntura, ela tinha uma força muito grande. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Então, com a crucificação, com aquele sacrifício de Jesus, eles tinham se abatido profundamente, com a fé abalada, e perderam essa confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura do sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender, confundiam-se em atitudes negativas. Então, essa percepção que Madalena, esse era o quadro que estava, né? E eles, então, sabendo que a parte humana tinha falhado, né? Que um tinha negado, o outro tinha corrido, enfim, aquela coisa. Eles tinham se debruçado de tal forma naquele peso que estavam com uma atitude negativa. Não era isso que se esperava deles. Pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhe os corações. Madalena, contudo, rompe o véu das emoções dolorosas que lhe embarcam os passos. É imprescindível não sucumbir sobre os fardos, transformando-os, acima de tudo, um elemento básico na construção espiritual. Olha que bacana. É fato, é doloroso. Mas nós não podemos, como diz aqui, sucumbir aos fardos. O que se quer dizer com isso? Sucumbir aos fardos. Imagina, cada um deles lá estava se sentindo culpado de ter se omitido naquela situação, de ter temido aquela situação e tinha se debruçado naquilo. Então, não era momento, nem era produtivo essa postura. Era necessário transformar, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. Então, isso mostra o quanto nós erramos, sim, mas vamos ficar sentados chorando o leite derramado? Não, nós temos que
usar esses recursos mesmo falhos de aprendizado, de construção de uma sólida bagagem espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo fora imolado na cruz. Não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada no ouvidio ou a indiferença. Quer dizer, não era hora de ninguém ficar focado no eu, sabe? Esquecendo de orar por Jesus, de poder entender um pouco mais a respeito de tudo que aquilo tinha representado para eles naquele momento. Vigilante e atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Muito interessante, uma alma que está segura espiritualmente, que está sólida espiritualmente, ela não titubeia. É uma palavra tão antiga essa, mas ela não fica insegura diante das decisões, atitudes e iniciativas que tem que tomar. Vamos imaginar Maria Madalena, uma mulher na época de Jesus, com o histórico que ela tinha, né? E assim, saiu no Jornal Nacional lá, né? Tem que fazer essa brincadeira, porque a história dela era fato, né? Mas ela ia, naquele momento, ela ia perguntar se podia ir, se devia ir. Ela seguiu a intuição dela. Ela não quis saber. Sim, uma mulher naquela época teria sim que falar com Pedro ou com outro homem. Ele ia adiante dela. Sempre o homem estaria na frente. E ela não. E aqui Emmanuel reforça isso, né? E ela, então, foi ela que encontra a radiante resposta da vida eterna. É ela que se depara com o grande presente da ressurreição. Então, Emmanuel termina dizendo, rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões mais cedo por mais tarde. O que ele quer dizer isso? Não vamos deixar para depois, não vamos deixar para mais tarde porque nos sentimos culpados, não vamos deixar para mais tarde porque erramos, né? A gente vive colocando senões para as nossas atitudes. Então, meus irmãos, a ressurreição veio com reerguer, com tornar aquilo que é morto. O que é morto em nós quando nós nos sentimos culpados, quando nós estamos errados, quando nós inafortunadamente tomamos uma decisão que não era a melhor, é um espírito que está morto, que está perdendo a possibilidade de viver, né? Então, vamos deixar de carregar fardos, vamos sim receber esses nossos erros, acolher esses nossos erros. E dei uma rata, e caramba, de novo, fiz isso. Mas, como mesmo o Chico sempre falava, né? Vamos zerar, daqui para frente, procura amar, procura fazer, servir, procura ser útil, procura ter outros hábitos, né? Outras formas de ver, enfim. Bom, eu queria também aproveitar e citar a doutrina, que não tem muitas referências, mas tem uma pergunta significativa, uma questão significativa, que é a 10.010, onde trata exatamente do assunto ressurreição.
E é posto, quando Kardec pergunta, que a ressurreição vem como uma mensagem de reencarnação. E isso a maioria de nós já sabe, pode procurar a pergunta e se conscientizar dessa resposta. Mas o que, para mim, nesse momento, nesse tema, da forma que nós estamos abordando, eu queria comentar com vocês, é que após essa questão, Kardec escreve alguma coisa, né? E ele recebe essa resposta e diz que realmente, cientificamente, a partir de que o nosso corpo físico ele é despojado, os elementos que constituem esse corpo, eles são dissolvidos, eles são colocados à disposição de uma nova construção de vida. Então, e não será a de nós mesmos, né? Então ele diz que esses elementos todos vão ser utilizados para outras coisas vivas. Pode ser um animal, pode ser um vegetal, pode ser, enfim, né? Vai ser reaproveitado na natureza. E isso é um renascer também, na matéria é um renascer. E outra questão que ele também aborda nessa observação, e que eu acho própria para nós aqui, é que num determinado ponto ele diz o seguinte: é verdade que, segundo o dogma, e aí ele está se referindo às instituições religiosas que ele conhecia, os dogmas aplicados, né, por essas instituições, essa ressurreição não deve ter lugar senão no fim dos tempos. Que fim dos tempos, né? Aquela ideia antiga que a gente fazia, que o mundo vai acabar e tal, e quando acabar, Jesus vem, né? A vinda de Jesus, aí todo mundo sai se reconstruindo, todo mundo parece que revive, né? Tem uma cena assim na minha cabeça dessa ideia. E então é isso que Kardec está se referindo aqui. E aí ele diz assim: enquanto que, segundo a doutrina espírita, a ressurreição, né, ocorre todos os dias. Muito bacana isso, né? Porque todos os dias aí tem dois significados. Todos os dias realmente reencarnam pessoas, né? As pessoas estão nascendo, são espíritos, alguns mais novos, outros mais antigos, mas se a gente vê, assiste essa vinda, né? Essa reencarnação, trazendo o quê? Uma nova oportunidade. É também uma ressurreição, uma nova oportunidade. E todos os dias tem uma coisa romântica para se falar da ressurreição a todos os dias, é que todos os dias o sol nasce. E todos os dias nós temos novas oportunidades. Novas situações se apresentam na nossa vida, novas oportunidades, novos desafios também. E nós temos a possibilidade de renascer a cada dia, né? Abrindo a nossa cabeça, fazendo um olhar profundo de si, revendo velhos hábitos, dando novas respostas, buscando novas maneiras de ser útil. Então, Kardec coloca aí uma colocação ambígua e produtiva nas duas maneiras de se ver. Então, meus irmãos, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu fiz aqui um resumo da minha conclusão ao transitar por esse assunto que eu quero ler para vocês. Eu escrevi assim, é um pequeno parágrafo. É assim: a nossa ressurreição é o nosso redespertar. Jesus foi nosso modelo de renascimento, seja a cada dia ou na oportunidade da reencarnação. Esse redespertar é o alvorecer de ser e fazer diferente, com amor no coração, né? E dessa forma a gente seguir evoluindo,
buscando construir como Madalena, né? Naquele período em que ela ouviu Jesus e quis compartilhar do caminhar dele, ela construiu tão sólida posição, né, espiritual, né? Tanta força espiritual e eu sou muito grata de ter podido fazer esse estudo com vocês, renovar os meus sentimentos, porque eu acho que cada vez que a gente para refletir nisso, a gente se renova no caminho, se renova nos próprios, nas próprias metas, né? O que que eu quero mais? O que que eu posso melhorar? Sempre aquela frase, né? O que que eu posso ser melhor amanhã do que eu fui hoje? E tendo um olhar assim na eternidade, né? Assim, tão a ressurreição traz para nós esperança, né, gente? E a gente tem que colocar isso nesse momento, nessa dificuldade, nessa transformação do mundo, em tudo isso que está acontecendo, uma oportunidade única, nós encarnados nesse momento. Vamos olhar isso como esperança, com muita esperança, com ressurreição, não é isso? Gente, olha, foi muito bom falar com vocês. Eu espero que tenha realmente mais do que oferecido a vocês alguma coisa. Eu tenha posto uma pulga atrás da orelha de vocês, que vocês comecem a pensar a respeito disso, o que que bate no coração de vocês, o que que a alma de vocês conversa com vocês a respeito disso, o que que vocês podem se aprofundar nesse assunto, né? Mergulhar nesse tema que é maravilhoso. Olha, um domingo de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade. E acordei amanhã pensando que com Cristo a gente pode ressuscitar. Vamos ressuscitar amanhã, tá bom?